Estamos de volta com Esfera Pública, agora 2:52. Lembrando que o Esfera Pública é para Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 3331-6172. E já está aqui com a gente uma outra convidada desta sexta-feira fria e chuvosa, deputada federal Ieda Cruzes, do PSDB. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Carlos, aos nossos ouvintes. Com muita alegria voltando ao estúdio. A nossa querida Soraya aqui também, né? Sempre presente. Então, deputada, qual é a perspectiva? Primeiro quero começar perguntando se a senhora concorre à reeleição. Sem dúvida concorro. Eu creio que o momento político é um momento em que aparentemente as pessoas não querem ouvir ou não estão muito ligadas, quando na verdade todos sabem que para solucionar uma crise tão profunda quanto a gente vive no Brasil, no Rio Grande do Sul, e com tantas mudanças no mundo, a solução tem que ser pela busca política da construção das maiorias, se não for possível o consenso. Nós vivemos num momento em que eles ou nós foram, na verdade, sementes plantadas ali no passado e que derivam muito em muitos ataques, muito ódio, principalmente pelas redes, e sem uma solução que seja construída politicamente, nós ainda vamos patinar muito para sair dessa situação difícil que o Brasil está e que o Rio Grande do Sul está também. Eu concorro à federal. Concorre à federal, é a sua 9ª campanha? É a minha 9ª campanha. Olha, eu fiz 3 campanhas à federal, as minhas 3 primeiras. Aí eu fiz uma prefeita em 1996. Quero lembrar que o PSDB era muito pequeno naquela época e, na verdade, foi quando nasceu aquilo que veio a ser para todo o Brasil, a polarização PT-PSDB. Então, o concorrente foi o Raul Ponte, ele ganhou no primeiro turno com 50% dos votos. E a partir daí fiz uma outra para federal, uma outra para prefeita e 2 para governadora. Então, estou na minha 9ª campanha. Eu acho que quem acredita na política como um caminho civilizatório, um caminho para dar solução às questões como elas vão se apresentando cada vez mais rapidamente, a mudança vem, eu creio que colocar o meu nome para o partido e para a decisão do eleitor, porque o eleitor e a eleitora é que dizem o que querem, mas eu continuo no meu trabalho político, sim, dessa vez em mais uma campanha. Vai ser uma campanha distinta, apesar da sua experiência em disputas, deputada, em função de 2 questões muito pontuais. Primeiro, a não possibilidade de financiamento privado determinada pelo Supremo Tribunal Federal. São as primeiras eleições gerais sob essa nova regra. Certo. Nós tivemos só uma municipal. E também em função do desgaste generalizado dos partidos, dos políticos, da crise institucional enfrentada no país. A senhora acha que isso pode trazer, digamos assim, uma movimentação distinta do eleitor, ou surpresa nas urnas, ou então uma maior dificuldade para vocês candidatos? Não, olha, nós vamos, de uma certa forma, enfrentar uma campanha, como você disse, com um descrédito generalizado do político tradicional, como vivemos em 1989. É muito semelhante à primeira eleição direta depois do período militar e no ano seguinte da Constituinte. A Constituinte, que movimentou todo o país, ela tinha terminado, nós já entrávamos numa eleição direta. E ali vamos buscar os livros de história para quem não viveu, ou para quem viveu relembrar. Ali havia um descrédito total de que não seria através da democracia que a gente construiria um país menos injusto, menos desigual e fundamentalmente mais democrático. No entanto, estamos desde 1989 buscando melhorar a democracia. Com tantas mudanças como tem acontecido, realmente o quadro partidário, as regras partidárias e eleitorais, elas fomentam esse descrédito na política em geral, ou nos políticos em particular. Porque mudam as regras, todas as eleições têm uma regra nova, 2 regras novas, como é o caso que você citou, da proibição pelo Supremo e não pelo Congresso, do financiamento totalmente proibido, privado de campanha. Mas já tivemos a experiência de 2016 e ela passou o teste. E se passou o teste, outras mudanças deveriam vir como estão vindo. E quais são as mudanças? Primeiro,
o que a tecnologia permite, que é o financiamento antecipado, já regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é através das vaquinhas eletrônicas. Você pode arrecadar, mas não pode gastar até o 15 de agosto, quando começa a campanha eleitoral praticamente dita. Esse é um bom teste que nós vamos passar. As vaquinhas abertas já deram resultado. O valor tem que ser pequeno, ele tem que ser registrado, ele tem que ser feito através de uma empresa credenciada. Não sou eu que arrecado, não é o outro político que arrecada. Então, a cada nova mudança vem essa... E eu acho que isso, inclusive, é mais um elemento para acender a curiosidade e um certo tipo de participação dos cidadãos. Então, eu creio que nós vamos repetir o 89, um momento de profunda transformação, de profunda insegurança sobre o futuro, como era o 89, uma insegurança a respeito do futuro. E também não se sabe muito bem o que vai acontecer, já que nesta época as campanhas polarizadas, elas são de radicais. E tudo que a gente não precisa é de uma nova aventura radical. Tudo que a gente precisa, e eu creio que as pessoas que nos acompanham sabem disso, tudo que a gente precisa é um caminho do meio, é um centro que diga, olha, os problemas são esses, vamos falar a verdade sobre os problemas, e eu proponho enfrentá-los desta maneira, né? Então eu creio que daqui até o começo da campanha os partidos vão fazer as suas alianças, vamos ver como é que elas são recebidas pelos possíveis eleitores. Então, para mim, uma campanha extremamente rica e é uma oportunidade para a gente ver se, através da democracia, como ela está estruturada, se as pessoas querem realmente escolher pessoas que saibam não apenas oferecer, mas pessoas que saibam como resolver os gravíssimos problemas que o Brasil vive, porque nós vamos passar uma crise fiscal ainda muito profunda e muito longa. Nos últimos anos, o Congresso Nacional vem passando por uma crise bélica, na verdade, né? Se degladiam muitas vezes os deputados, senadores, lá em Brasília principalmente. A senhora acha que com as eleições deste ano, a situação ano que vem vai melhorar? Os deputados, senadores eleitos pelo povo, a senhora acha que vai ter uma situação mais pacificada? Da minha experiência, eu estou no 4º mandato e estou candidata para o 5º mandato. Da minha experiência, terminados os 4 anos de um Congresso Nacional eleito, o que entra com uma nova agenda. Não é uma coisa como se tivesse uma continuidade arrastando aquelas bolas de ferro pelos pés. É o governo que dita essa agenda, do passado. Hein? É o governo que dita essa agenda? Não mais. É só pegar a agenda dos últimos anos no Brasil. Você pega a eleição de 2010, troca Lula por Dilma. Dilma fica 4 anos um pouco no meio termo, querendo fazer o governo dela, mas sendo o governo do PT do Lula. Você tem 2014, com a Copa do Mundo, 7-1, aquelas obras faraônicas da Copa do Mundo, já era visual que a corrupção tinha sido como um mundo líquido ao extremo. Mal acabou a eleição, o povo continuou, como no ano anterior, 2013, indo para as ruas. Então foi o povo nas ruas de 2013 em diante que fez as mudanças. Então não é o governo que faz as mudanças, ele também é impulsionado por uma nova forma de fazer política, que é desvinculada de partidos, de interesses muito rígidos, que é o povo nas ruas, 2013, 2014, 2015. Acha que teve mudanças? Porque muito grandes. O desemprego continua alto. Sem dúvida, mas não é mais o que era. E se a gente não tivesse feito a mudança em 2016, aí a gente vê o que ia ser desemprego. Porque as regras de aplicação de política econômica eram todas para continuar a afundar o país na direção que ele estava indo, uma recessão jamais vista. Vamos falar, 15, 16, nunca houve uma recessão daquele tamanho, nunca houve uma taxa de desemprego aberta daquele tamanho. Isso não se cura da noite para o dia. No entanto, parou de cair. E vamos ver as mudanças que foram feitas, inclusive pelo Congresso Nacional. Nós mudamos a taxa de juros do BNDES. O BNDES agora apoia a pequena e microempresa. Antes eram para as gigantes do tempo do governo Lula. JBS, Odebrecht, daí por diante. A taxa de juros está a 6,5%.
ela era 14,5%. Então a taxa de juros ela bate em tudo. Além da taxa de juros, a taxa de inflação é menos de 3%, estabilizada em menos de 3%, muito abaixo da meta. Imagina se a gente tivesse continuado, porque 2014 foi 10%, a inflação crescente, né? Se a gente não tivesse dado a reversão às coisas. E a gente não somos só nós, é o povo, mesmo assim os governos estaduais estão falidos, em boa parte das circunstâncias. Não há mudanças que prevejam que isso possa ser alterado, né? Então a taxa de desemprego está aí, porque a última a cair na empresa é a pessoa empregada. E a última a voltar para a empresa é a pessoa empregada. Então, na crise, nós estamos com uma taxa de desemprego, estabilizou, o mundo mudou de março em diante, está muito ruim a situação mundial, é a Argentina do lado, é de novo Irã, Israel, Palestina, é o Trump lá em cima fazendo sua política protecionista, aumento da taxa de juros. Enfim, as mudanças internacionais não são mais aquela coisa boa que aconteceu no passado. Agora preço do petróleo subindo, né? Elas são mudanças negativas, o que não permitiu que a taxa de desemprego continuasse a cair. A senhora mencionou, deputada, que o Brasil não pode ficar no meio de duas candidaturas radicais. Imagino que a senhora esteja fazendo menção às candidaturas do PT, o PT que sustenta o Lula, mas que muito dificilmente vai conseguir levar a candidatura do ex-presidente adiante, e de Jair Bolsonaro. E mencionou a necessidade de uma candidatura de centro. Geraldo Alckmin é um candidato de centro? Nós temos, acho que 4 ou 5 candidatos de centro. Ah, temos outros que não o do PSDB. Temos outros que não do PSDB. Né? E não sou eu que vou dizer, já que eu sou... todos me conhecem, né? Como eu digo assim, olha, eu não vou fazer promessa. Eu assino um papel e cumpro. Eu comprometo, não prometo. E da mesma maneira, temos que fazer análise do quadro como um todo. Que Geraldo Alckmin é o mais preparado, não há dúvida. Isso daí, aonde você for... conversar, inclusive com pessoas que não são vinculadas a partido ou são mais ligadas à oposição. Mais preparado do que o Geraldo Alckmin não existe, tudo bem. Mas existem outros que vieram do mesmo matiz de centro, não radical. Você tem o Álvaro Dias muito bem no Paraná, você tem o Ciro Gomes, que já foi do PSDB pelo Ceará, você tem o Barbosa não vem mais, mas você tem pelo PMDB, se você PMDB não apoia o PSDB ainda no primeiro turno? Não, ninguém apoia ninguém agora está todo mundo, o único candidato que estava posto era o Geraldo Alckmin, agora os outros todos estão abrindo espaço, eles estão surgindo e buscando as suas alianças. Então, há várias candidaturas de centro, eu não tenho dúvida, E a maneira como o centro vai se definir, quais são os partidos que vão com quais partidos, nós não vamos precisar esperar muito, não. Nós estamos agora em maio, em junho isso já vai estar muito bem desenhado, inclusive porque em junho as candidaturas estaduais já vão estar com as suas alianças já muito bem postas, já prontas para deflagrar. E é o que acontece nos estados que vai, enfim, determinar o que vai acontecer com os apoios nacionais. A senhora teme um desgaste para a candidatura nacional de Geraldo Alckmin, para a sua pessoalmente, inclusive para a pré-candidatura do Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, candidato tucano, em função de envolvimento de protagonistas PSDB em irregularidades, um dos casos mais específicos, senador Aécio Neves? Não, o caso mais específico é do Aécio Neves, eu não tenho dúvida. E por um crescimento de uma forma de gerar escândalos, nascida de uma coisa correta no mundo jurídico, que é você prender para ter delatores, e na verdade você vivenciar um fato deplorável que foi aquela maneira como alguém que tinha sugado bilhões dos pagadores de imposto no Brasil, sugando dinheiro a juros subsidiados do BNDES, que era a família Wesley, JBS, que se transformou no maior gigante produtor de proteína do mundo com nosso dinheiro, sem ninguém nem estar olhando como é que aquilo estava acontecendo. Foram muitos bilhões de subsídios,
né? E ele ter feito aquilo junto com uma pessoa do Ministério Público. Então foram as duas coisas que, na verdade, colocaram mais descrédito em como se faz valer a coisa política no Brasil. A forma... Quer dizer, como é que uma pessoa que é condenada hoje, já foi presa, como os Wesley da vida, tem assessoria de alguém do Ministério Público que, após programar aquele tipo de gravação, vai para a banca do Procurador-Geral Janot. A forma como foi feita... Isso daí, porque é tão importante isso, Thaline, que a gente tem que reforçar. Gente, foi o Ministério Público que ajudou o Joesley a preparar as armadilhas que ele preparou a varrer, a mais grave com o Temer, e essa mesma pessoa foi trabalhar na banca do JBS, saído imediatamente do Ministério Público, sem fazer sequer aquele período que é necessário fazer para a pessoa que sai do serviço público, que tem segredos, para a vida privada. Ele não esperou isso. Então isso foi mais alguma coisa que sacudiu muito, junto com aquela gravação triste e absolutamente deplorável dele no telefone, Aécio, com o Joesley. Eu nunca sei se é Wesley, os Wesley aí que a gente chama da vida, né? Aquilo lá foi um baque muito grande. A forma como foram obtidas não muda o impacto do conteúdo dessas certamente gravações, não, deputada. tanto é que... E a gravidade, principalmente. Não, certamente não. Tanto é que o que nós fizemos como partido, também não vamos esquecer do que nós fizemos. Nós pedimos que o Aécio fosse responder à sua nova realidade. Então nós tivemos em um ano 3 presidentes de partido. O Aécio, que chamou o Tasso Gereissati, e aí nós fizemos uma nova eleição partidária. E o Geraldo Alckmin é o terceiro. Um partido do porte de quem já foi presidência da República e quase foi outra vez, ter 3 presidentes num ano mostra o impacto que o fator gravação com o Aécio teve sobre nós. Foi de rasgar, não tenho dúvida nenhuma. Ninguém nega isso e como é o nosso jeito de ser, né? Nós sempre dizemos, olha, cada um responde aquilo que a justiça está pedindo para se ver respondida, mas eu também não posso negar que havia uma visão de uma certa fração do Ministério Público e do Supremo Tribunal totalmente vinculada a quem os nomeou. E que quem nos nomeou foi o governo Lula e o governo Dilma. Então não vamos esquecer disso. O povo que está do lado daqui também não há esquece. O mesmo discurso que o PT usa de que há seletividade em relação ao Lula, também há seletividade em relação ao PSDB na sua avaliação. Não seletividade. É que é preciso mudar a forma pela qual são preenchidas as vagas do Supremo. Elas não podem ser, e o judiciário, inclusive, não pode ser filiado a partido político. Quem passa a ser juiz, quem passa a ser desembargador, não pode ser filiado a partido político. É a regra deles. Se é a regra deles, tem que ter um fundamento. Mas o Supremo tem infringido diversas derrotas ao ex-presidente Lula, por exemplo, e... Não, eu não estou falando que seja contra o PSDB, não. O que eu estou falando é que funciona errado. Está funcionando assim, não é errado. o fato de ser contra ou a favor de algum partido específico. O que eu estou dizendo é que o povo, e volto à tua pergunta, o povo começa a desacreditar de todas as suas instituições, inclusive do Supremo. A senhora, considerando o senador Aécio Neves, né, ele é do seu partido, ele quase foi eleito presidente da República, foi por uma margem de votos percentual bastante pequeno, e depois todo esse envolvimento. A senhora tem vergonha do senador Aécio Neves dentro do PSDB hoje? Não. Subiria no palanque dele, deputado? Não. Pra quê? Ele não tem mais palanque. Pois é, mas ele vai ter que concorrer ou ao Senado ou ao deputado federal. Não sei se ele vai concorrer. Ele não tem mais palanque. O que eu considero ser de responsabilidade de toda pessoa pública é responder pelo que acontece na sua vida pública. E é o caso específico da Aécio. Eu não estou falando na vida privada. Estou falando na vida pública. Né? Agora, não é me envergonho, eu me entristeço com o que aconteceu com ele. Realmente, uma pessoa que quase chega lá e que em todos os postos que assumiu, como, por exemplo, presidente da Câmara, governador de Minas, ele fez o seu período de pessoa pública reconhecido em todo lugar. Ele foi um excelente governador,
Foi um excelente presidente da Câmara e, de repente, cai por um escândalo ligado a esta organização criminosa que foi montada a partir do governo central para corromper a todos. E ele cai exatamente numa seara que não é da característica de quem foi presidente da República, como Fernando Henrique, não montou nenhuma organização criminosa. Então ele cai e cai muito e vai ter que se recolher a sua nova realidade. O PSDB não defende candidaturas do Aécio, acredita que ele não deveria concorrer? Não, é uma decisão dele. Eu acho que pela decisão dele ele não será candidato. Deputada Ieda Cruz, muito obrigada pela sua presença aqui no Esfera Pública. Só me deixa aqui enviar para vocês algo que eu considero como deputada federal muito importante, né? Porque também eu falo de política, mas diariamente eu estou lá atuando na Câmara dos Deputados. E o ano passado eu montei uma frente parlamentar mista de prevenção da violência, fiz audiências públicas e queria que segurança pública fosse prioridade o ano passado. Não foi. Aí nasce 2018 e, dado que o Brasil não aguenta mais, nasce como prioridade a segurança pública a partir da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E passa a ser prioridade nacional, todo um conjunto de projetos de lei que nós já votamos e ainda vamos votar, no sentido de fazer disso uma política de Estado, juntar na federação, União, Estado e municípios. Então eu vim te trazer, vou dar para o Carlos e para ti, minha prestação de contas mensal que eu faço, tudo que eu fiz em 2017, a revista Voto, de onde nós viemos de um seminário interessante, falando da minha posição agora como presidente do PSDB Mulher Nacional, que vai ter 30% do fundo partidário. Vamos lhe chamar novamente para falar de todos esses assuntos. Mas eu deixo aqui para vocês saberem um pouquinho de como eu presto contas do meu mandato parlamentar, que estou vivendo com muita alegria agora. E viva a prioridade à segurança pública. Obrigada, deputada. Lembrando que o Esfera Pública tem um oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. A FISVEC, Sindifisco RS e auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. O Esfera Pública fica por aqui. Vem aí o Guaíba News com a Samantha Clay, o Gutierrez Sanches, mas antes, Lila Vieira. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até segunda. Bom final de semana.